noite. Boa noite. Começamos mais um noticiário do Estude Não Surta. Amadinhos estudantes da TV USP. No programa de hoje, Estude Não Surta, teremos o seguinte caso. Nós iremos falar sobre um caso de um paciente de 20 anos de idade que chega ao consultório com queixa de crescimento contínuo, falta de desenvolvimento de pelos faciais, bem como dos pênis e testículos de menor tamanho que o dos seus colegas. Os níveis de hormônios, tiroestimulantes e prolactina, eles mostraram-se normais. O paciente não tem a história de uso de drogas e nem medicamentos ou doenças na família. Diante dessa situação, nós iremos fazer aí um vídeo ao vivo com o nosso médico aí, o Dr. Galvão. Ele é um médico endocrinologista e ele vai ajudar a gente nessa situação. A gente está falando com ele lá de Brasília, então pode ser que dê alguma interferência. Galvão, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é dedicado aí a todos os estudantes. Boa noite, universitários. É uma honra ter sido convidado para o auxílio na resolução deste caso. Bom, primeiramente devemos identificar que o hormônio em questão. Vocês têm alguma ideia do que possa ser? Não. Trata-se de um hormônio testosterona, ou melhor, da carência dele, representando assim um provável caso de hipogonadismo. O fato dos exames de TSH, tiroestimulante, prolactina não resultarem negativamente contribui mais ainda, visto que, no possível diagnóstico, não necessariamente haveria alteração em algum dos hormônios examinados. Bom, agora que nós já sabemos o provável caso desse jovem, poderia nos explicar um pouquinho mais sobre o que é esse hormônio da testosterona? Claro que sim. A testosterona é um hormônio esteroide, ou seja, de natureza lipídica, que é produzida nos ovários e em pequena quantidade nas mulheres, e nos testículos em abundância nos homens. Embora a produção, no caso, ocorra nos testículos, o estímulo para tal síntese tem origem na hipófise. A hipófise, ela é dividida em duas partes, correto, doutor? Exatamente, sendo elas a adenohipófise, que é justamente onde se produzem diferentes hormônios e entre eles as gonodotrofinas, o FSH, hormônio folículo estimulante responsável pela produção de espermatozoide e secretado pelo LH, e o LH, hormônio luteinizante, que atua nas células de Leydig, presente nos testículos, estimulando a produção de testosterona, e a neurohipófise, a qual, embora não produza, é responsável por armazenar e secretar alguns outros hormônios. A produção desses hormônios se dá no início da puberdade e perdura por toda a vida. O senhor pode nos esclarecer a atuação do hormônio testosterona? Ela age nas mudanças físicas de caráter primário e secundário, sendo as primárias as mudanças nos órgãos responsáveis pela reprodução: testículo, pênis, escroto, vesícula seminal, glândula e próstata. E as secundárias: o crescimento de pelos no corpo, mudança na voz e na pele e alargamento dos ombros. Claro, o hormônio proporciona mudanças fundamentais no sexo masculino, em que algumas delas o paciente não apresenta. Para finalizarmos a entrevista, doutor, qual o possível diagnóstico desse paciente do caso? Além dos sintomas citados, o paciente queixa-se de crescimento contínuo, caracterizando-se ainda mais do hipogonadismo secundário. Nelas, a hipófise e o hipotálamo não funcionam adequadamente, fazendo com que não haja a produção de hormônios sexuais, cujos principais sintomas da doença são diminuição do desejo sexual, crescimento contínuo, diminuição da massa e força muscular, irritabilidade e não desenvolvimento correto de órgãos reprodutores, podendo ainda ocorrer impotência sexual e diminuição da produção dos espermatozoides. Bom, nós agradecemos então o Dr. Galvão por ter aceitado aí o nosso convite de comparecer ao Estude Não Surta e pelos esclarecimentos dados aos nossos estudantes. E agora nós voltaremos com a nossa programação normal. Boa noite.